Está iniciando o Jornalismo 360 aqui na Câmara Municipal. Nós estamos às 14 mais alguma coisa, a sessão não começou, mas a gente abre o jornal de hoje falando que tem 700 requerimentos. E você vai poder acompanhar a partir de agora o que vai acontecer, os bastidores da sessão ordinária pós-carnaval. O Jornalismo 360 aqui na Rede Fox está começando. O vereador Kleber Ribeiro inovou, colocou uma mesa na rua para ouvir a população. É interessante, como é que foi a repercussão? Foi bom, a gente foi em frente à Universidade Federal, a gente propôs isso para a universidade, mas o centro acadêmico achou que a gente estava querendo brigar. De forma alguma, o debate dentro da faculdade ele tem que ser aberto para todos. Eu acredito que a divergência de ideias, pensamento diferente, a soma deles, a gente faz uma sociedade melhor. Até porque se só um lado prevalecer, às vezes a gente perde o que é bom do outro lado. Se bem que é bem difícil ter algo bom na esquerda. Mas, veja só, eu fui lá, apresentei dados, mostrei para a população os dados reais, concretos do que o governo Lula está fazendo. E a gente, uma pessoa que era do MBL, falou que vai apoiar o Flávio no segundo turno. E 3 petistas olhou tudo isso, uma conversa ali de 10, 15, 20 minutos, o cara passou pro nosso lado. Então você que está assistindo, às vezes você só tem que conversar. Dialoga com aquela pessoa que está do seu lado, que é mais de esquerda, estude um pouco antes, pega até meus vídeos, veja os argumentos, utilize para essas pessoas, porque a verdade é que todo mundo odeia bandido, pedófilo, estuprador, todo mundo quer que o menor que roube, mate, seja punido e não pegue uma, medida socioeducativa. A gente não quer medida socioeducativa, a gente quer prisão. Então, o brasileiro tá unido, é porque ele diverge, acha... Olha, é o que eu falei, como que é o nome? Meu Deus do céu, fugiu agora aqui o nome. Enquanto você pensa, eu quero aproveitar a tua presença aqui, tem 710 requerimentos hoje. E eu lembro que dias atrás foi feito um acordo para que esses requerimentos fossem aprovados sem a necessidade de passar. Hoje a sessão começou e a grande preocupação da maioria é a quantidade de requerimentos. O que fazer para que isso não ocorra, vereador? É muito complicado, eu também já fiz requerimento, todo mundo faz requerimento. Acho que eu tô aqui, se a gente estiver aqui até a madrugada votando, fazer o quê? Eu vou, entendeu? Eu ainda não tô casado, a mulher não vai brigar comigo. Agora a mulher é quem tá casado aí, né? Aí eles que tem que conversar. Eu não tenho horário pra chegar, pra dormir, eu trabalho pro... Eu falo, cara, ó, a minha vida é inteiramente voltada com compromisso com a pátria. Eu coloco o amor, eu coloco a família abaixo da minha responsabilidade que Deus deu. Então, eu tenho a minha responsabilidade acima de qualquer coisa. Obrigado, vereador. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, irmão. Com Deus. Rapaz, eu esqueci o... Vereador Kleber Ribeiro, sempre atencioso com a imprensa. Aqui hoje tem 710 requerimentos na mesa. A ideia é, será que esses requerimentos vai travar a sessão? A ideologia nunca encheu geladeira, tá bom? Ideologia não enche geladeira. Fala do vereador Kleber Ribeiro, pegando aqui o gancho da matéria dele. Essa final de semana ele esteve em frente a uma universidade federal, ouvindo a população. Voltando à questão, o vereador Guto Tavares, ele está na tribuna, fazendo alguns questionamentos, mas o primeiro a usar a tribuna hoje e fazer algumas reclamações foi o vereador delegado Mesquita. Ele, mais uma vez, fez sérias denúncias contra os pátios clandestinos de Guarulhos. Ele disse que vai até o Ministério Público, onde for necessário, para a averiguação. É muito importante que, segundo ele, que essas denúncias sejam acompanhadas pelo Ministério Público. O jornalismo nos últimos 30 anos mudou um pouco. Hoje não tem mais aquela exigência do diploma. Professor de jornalismo, o senhor fica triste ao tomar conhecimento que hoje, para ser jornalista, não precisa mais do diploma? Triste não.
Eu acho que é importante o jornalista ter competência. O diploma está se tornando cada vez mais secundário para todas as habilidades, com exceção, naturalmente, de medicina, engenharia. Mas, por exemplo, o arquiteto hoje não está precisando mais de diploma, mas o jornalista, ele tem que ser sempre um estudioso, ele precisa ser competente em alguma coisa. O diploma foi muito útil. Houve um tempo que os jornalistas eram informantes de polícia, eram caixa do Banco do Brasil, etc. Não se exigia nada deles. Então o diploma serviu para dar um status que foi muito importante, mas hoje não tem aquela importância de antigamente. Com a sua experiência, hoje temos os streams, os podcasts. Você acha que o jornalismo, diferentemente do década de 80, mudou muito a sua qualidade, a maneira de escrever? O senhor vê mudanças? Sim. Não sei, o senhor é muito moço, o senhor não se lembra. Houve um tempo que o jornalismo era com telegramas, né? Roma, Nova York, né? Então é um tempo anterior a Cláudio Abramo, etc. Quando a gente pega esses jornais antigos, era uma coisa horrorosa. Hoje nós temos critérios de verificação, exigências de crítica que nós não tínhamos antigamente. Então eu acho que houve uma melhora muito grande. É preciso tomar muito cuidado atualmente com a inteligência artificial, para que ela não substitua o profissional. Verdade. Mas eu gostei do muito novo. Estou há 40 anos nesse campo. Para começar, tá bom. Para começar, tá bom. Agora, professor, aproveitando a oportunidade, eu lembro que hoje a revisão também, na minha época, da época da máquina de escrever, né? Que é insubstituível. Você era obrigado a ter uma boa redação como prova da sua capacidade para você entrar numa redação, por exemplo. Mas voltando ao nosso contexto atual, hoje o brasileiro não tem o hábito da leitura. As revistas estão se encalhando nas bancas. Hoje os livros, quando são editados, não tem mais a procura que deveria ter pelo seu contexto. Qual a avaliação que o senhor faz? O IA vai substituir tudo isso? Substituir não, é uma ferramenta, pode ser útil, mas a mediocridade, ela não existe vacina contra ela. O que o senhor falou é muito importante, a leitura está diminuindo enormemente. Então, o jornalista, como os professores, os políticos, eles têm uma responsabilidade sobre o idioma, para que os jovens aprendam e tenham gosto de ler bons autores. Nós temos que tomar muito cuidado com a mediocridade, em todos os campos, inclusive na comunicação. Obrigado, professor. Às ordens. Professor Domingos, visitando aqui a Câmara Municipal, ele que foi professor de jornalismo do vereador Guto Tavares, fez um resumo do jornalismo do antes e o depois com a chegada da internet. A primeira coisa que eu quero repercutir... A pergunta é, 700 requerimentos, aliás, mais, vai travar a ordem do dia? Boa pergunta. Eu vou fazer ao vereador Guto Tavares, que tem 3 projetos aqui na... Será que vai chegar no seu projeto aí? Hoje, com certeza, não. Boa tarde a todos que nos acompanham, ou bom dia, boa noite para quem for acompanhar outro horário. De fato, aparece um calhamaço aqui de papel e uma pauta muito extensa. É direito do vereador apresentar quantos requerimentos ele quiser, mas é uma manobra política que está acontecendo na Câmara. Mas, de fato, tem projetos importantes nossos na pauta hoje. Um trata sobre a tarifa social no transporte público. Aquelas famílias que tiverem renda per capita de até meio salário mínimo, a pessoa tem algum tipo de desconto na passagem do coletivo para ir procurar emprego, para ir no atendimento médico. É um projeto que o vereador não tem autonomia de gerar custo, mas ele pode chamar o debate com a sociedade e autorizar o Poder Executivo. Também um projeto, não sei se você vai concordar comigo ou a sua audiência. A pessoa que mora na rua de terra não tem que pagar IPTU, tem que ficar isento em IPTU. Então a gente está também autorizando o Executivo, se assim quiser e puder, colocar a isenção de IPTU de até 50% ou a totalidade para quem mora em ruas que não tem pavimentação. E por fim,
um projeto que foi um pedido do Elton Soares, o pessoal do Movimento Guarulhos Tem História, que trata sobre a denominação da sobremesa típica, né, que é o guisado guarulhense e o sorvete de mandioca. O guisado guarulhense é um prato feito à base de milho, outros vegetais. Eu comi inclusive lá na frente da Catedral Nossa Senhora da Conceição, que é a matriz, né, no aniversário da cidade, experimentei lá, e também o sorvete de mandioca, que conecta a nossa sociedade de Guarulhos à sua história. E por fim, a gente tem também um requerimento, porque ali na região do Taboão, onde ia ser construído, onde vai ser, espero que seja, construído o hospital da criança, foi uma promessa do governo anterior, teve toda uma bagunça lá, veio o governador, veio todo mundo, mas onde era o campo do Taboão, a terra está lá abandonada, uma lagoa se formou, está gerando dengue, rato, cobra, só não tem hospital, mas tem tudo lá. Obrigado, vereador. Obrigado, valeu. Vereador Guto Tavares tem 3 requerimentos e com certeza não vai chegar, aliás, 3 requerimentos, 3 projetos. Mas agora, olha quem está na tribuna. A Fernanda Cucci, vereadora, fazendo grave denúncia à questão, está criticando o Poder Executivo da criação de um comitê. Comitê este que ela está usando a tribuna. Vamos ouvir a fala final da vereadora? De forma breve, enquanto o prefeito Lucas parar de querer dizer que não é culpado, porque aqui não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. Quem está à frente da cidade de Guarulhos é o prefeito e tem que chamar a responsabilidade para si para resolver esse problema. Portanto, aí a vereadora Fernanda Cucci fazendo sérias críticas ao governo municipal na formação desse comitê. O Jornalismo 360 continua aqui acompanhando os fatos da sessão ordinária. A vereadora Fernanda Cucci está agora na tribuna usando para criticar de forma veemente, porque o seu requerimento foi negado, né? Ela teve o requerimento negado pela maioria dos vereadores, essa maioria da base do governo, solicitando diversas informações. Todos os requerimentos da vereadora foram negados. E ela está dizendo agora que vai fazer a denúncia no Ministério Público, porque ela não aceita que um simples requerimento seja negado por esta casa de leis, casa essa que ela faz parte, que teve o seu requerimento negado, recusado. Ela continua fazendo esta denúncia na tribuna desta casa. Para fortalecer a democracia, para respeitar os princípios da administração pública, para respeitar a prerrogativa dos vereadores e vereadoras. O Jornalismo 360 encontra aqui o vice-presidente da casa, e o que está em debate aqui hoje, a vereadora Fernanda Cucci já terminou de falar e ela fez uma crítica dura contra a casa. Seus requerimentos têm sido de forma cotidianamente negado. Essa denúncia procede, vereador? Bom, primeiro, isso faz parte do regimento interno da casa. Você acompanhou e acompanha sempre as sessões da Câmara, e no passado, quantos requerimentos eu tive rejeitado por ser da oposição? Agora, cada vereador, se ele não conseguiu aprovar o seu requerimento, ele pode entrar com um pedido de vistas e analisar qual é o seu pedido. E é isso que eu acho que tanto a vereadora ou outros vereadores vão fazer. Mas nós vamos agora também conversar entre a casa para podermos ver isso aí, porque eu acho que todos os vereadores e vereadoras têm o direito sim de fazermos o requerimento, e aí sim nós vamos analisar caso a caso para não prejudicar ninguém. Hoje temos mais de 700 requerimentos. É um direito do parlamentar ter esses requerimentos. Mas, por outro lado, trava tudo, né, vereador? Completamente. Vamos supor que os outros vereadores que têm outros requerimentos, imagine para onde vai esses requerimentos. Então eu acho que vamos fazer uma reunião aí com todos os colegas para ver se a gente entra num acordo aí para que a sessão possa fluir, porque quem ganha com isso é a população. Um outro detalhe relacionado à sessão é que hoje alguns vereadores começaram a falar a respeito da segurança. Como é que está essa questão? Vamos ter ainda aquela sugestão de colocar
alguma coisa na recepção que detecte metais? Como é que está isso? O presidente já pediu para fazer esse levantamento, já está em análise isso, e tenho certeza que assim que a diretoria desta casa já tiver um retorno, vai passar para o presidente, para que o presidente informe os vereadores quais as medidas que ele vai tomar para ajudar a segurança de todos aqueles que frequentam essa casa, os colaboradores e todos os vereadores também. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Vereador vice-presidente desta casa, Gilvan Passos, também preocupado com a questão da segurança. O ano passado, vários vereadores usaram a tribuna para sugerir ao presidente desta casa que, de maneira urgente, fosse contratada alguma empresa para que quem chegasse a esta casa de leis, ao entrar, esse tipo de equipamento detectasse, assim como nos aeroportos. Quando você viaja para qualquer cidade, você passa por detector de metais. Nesta casa não tem. Então há necessidade, segundo os vereadores, de ter esse tipo de equipamento que vai ser uma prevenção na recepção da casa. O vereador Alemão do Transporte, até com esse sobrenome, o senhor vem da categoria do transporte, tem experiência. O senhor usou a tribuna agora há pouco para falar e fazer um contraponto do que uma moradora falou a respeito do transporte público. Perfeito, Geraldo. De fato, a gente sabe que temos problema, né, na questão do transporte, principalmente por conta das demoras, mas está tendo todo um processo de renovação desta frota de ônibus. Tá? O prefeito Lucas Santos lançou hoje o programa Geladão, que é ônibus todos com ar-condicionado na cidade, ou seja, não se renova mais nenhum ônibus na cidade, não entra mais nenhum ônibus na cidade em operação que não seja com ar-condicionado. Tá? Então nós, Copertrans Guarô, entregou 20 micro-ônibus que já estão em operação. As concessionárias Vila Galvão, Campo dos Ouros e VUG estão com ônibus em produção. 110 ônibus, que será entregue até abril, e mais 200 até o final do ano, totalizando 330 ônibus para a cidade, renovados, todos com ar-condicionado, Wi-Fi, câmeras com segurança para a população. A questão do trânsito impossibilita uma fluidez melhor. A cidade está toda em obras, a questão da Sabesp, e isso faz com que gere trânsito e aí haja demora. Mas já levamos proposta para o secretário João Araújo de estar implantando aí faixas exclusivas, porque com as faixas exclusivas a gente vai conseguir dar uma melhorada na velocidade e isso dá um atendimento melhor para a população. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, Geraldo. Vereador Alemão do Transporte, fazendo um contraponto, está em votação agora um requerimento que o presidente da casa pediu que todos votassem, e a gente percebe que o assunto ainda é a questão de negar requerimento com informações. O ambiente continua tenso aqui na Câmara Municipal. O presidente desta casa, vereador Fausto Portela, pediu um intervalo de 10 minutos porque a base do governo está ali conversando, vai se reunir, né? Vai ter uma reunião secreta. O senhor não foi convidado? Na verdade é uma reunião da base, então é para dos 34 vereadores. O bloco de oposição vai ficar aqui aguardando que eles vão decidir lá, né? Mas de antemão é um absurdo votar contra requerimento de vereador, tem sentido. Uma das funções principais dos mandatos parlamentares dos vereadores é a questão da fiscalização, e para fiscalizar precisa ter acesso à informação. Então rejeitar requerimento é um absurdo. Ter que ir na justiça, como bem disse a sua colega vereadora Fernanda Cucci, que vai usar a justiça para que essas informações venham. Não tem sentido nós ocuparmos o judiciário para debater um tema que já está pacificado, ou seja, o vereador tem que ter acesso à informação. Então, ou seja, só vai, além de tudo, atrapalhar aqueles que realmente precisam da justiça por momentos justos, por razões justas, e acaba a gente colocando lá esse tipo de debate para os magistrados analisarem. Então, vamos apelar para o bom senso, que a base do governo aqui na Câmara volte atrás nessa decisão que não tem nada a ver com a democracia e nem com a participação dos vereadores. É verdade, para o nosso público que acompanha esta casa, que na Alesp o requerimento do deputado não precisa ser votado? Não, ele vai direto. Os requerimentos vai direto, tem já o setor específico, faz o encaminhamento e o governo responde no prazo regimental. Hoje temos mais de 700 requerimentos. Isso significa que muitos projetos não serão apreciados. E o requerimento é um direito do parlamentar. O que fazer que haja bom senso? Na minha opinião, é enfrentar o problema, chamar sessões extraordinárias
uma após a outra, tantas quantas forem necessárias para poder limpar a pauta. Acho que é isso. Chama extraordinária, põe tudo na pauta, enquanto não votar tudo, ninguém vai embora. Eu acho que isso seria o melhor gesto para casa. Do jeito que está, esse ano vai ser um ano complicado. Pelo jeito aí, como começou, vai ser complicado, mas a gente sempre vai aqui apelar para o bom senso. Obrigado, vereador. Obrigado, sim. Vereador Edmilson Souza, que é da oposição. Há poucos instantes, o vereador Seminaldo usou a tribuna para convidar o vereador Edmilson para utilizar o espaço para informar que todos os requerimentos a oposição vai votar de forma favorável. A base do governo está rejeitando todos os requerimentos da oposição. Nesse exato momento, como você observa aqui, o plenário, está sem a presença dos vereadores da base do governo. Eles estão no anexo aqui da casa, reunidos para discutir exatamente a respeito dos requerimentos da oposição. Existe a possibilidade de um consenso, mas o bem da verdade é que no dia de hoje a sessão ordinária não tem hora para encerrar. O vereador Laércio Santos, que é advogado, participou de uma reunião agora da base e me parece que o consenso é discutível em relação aos requerimentos da casa. Perfeitamente. Nós fizemos a reunião a pedido do presidente para fazer os encaminhamentos da questão dos requerimentos que foram rejeitados, se seguiremos nessa metodologia. Me parece que vamos analisar os requerimentos pontualmente, caso a caso. Não é o caso de você, não é generalizar. Não é a saída você generalizar. Então você discute ponto a ponto, aí eu acho que é democrático. A questão maior são os requerimentos do colega vereador Geleia, que são quase 600 requerimentos e muitos dos quais são semelhantes. Foi aquilo que eu defendi em 2 sessões atrás, que poderia a presidência aglutinar, abre-se um precedente e aí você vota em bloco, o bloco do mesmo assunto, mas não houve consenso sobre esta proposta, então é onde está tendo essa trava, onde se rejeitou alguns requerimentos de vereadores que não estão envolvidos na questão da composição de requerimento em bloco. Requerimentos diferentes. No início da votação, 3 requerimentos foram rejeitados e não é isso que tinha sido alinhavado de encaminhamento, porque são requerimentos básicos que não daria para sequenciar. Então não está tendo um consenso nesse sentido, fez a reunião para ter um alinhamento para que o trabalho possa fluir com mais precisão. Para que o nosso público da Rede Fox entenda, o vereador, o regimento interno permite que ele apresente quantos requerimentos sejam necessários. Por outro lado, os projetos que estão pautados, eles travam a ordem do dia e é o que está acontecendo, né? Perfeitamente. No caso, o grande expediente, você tem 1 hora de leitura e discussão e votação desses requerimentos. Quando o vereador apresenta um número muito grande de requerimentos, se você for discutir, encaminhar, pode preparar aí 10 horas de sessão, é pouco. Então, nós estamos procurando um bom senso para que esse bom senso possa fluir e que um vereador só não inviabilize o trabalho dos demais vereadores, que foi essa a ideia para travar a Câmara Municipal. Isso vai forçar o presidente da casa a convocar sessões extraordinárias, se não tiver um consenso, e aí na sessão extraordinária é o presidente que decide qual item que vai para a pauta. Aí não é pela ordem de protocolo. Então, se não tiver acordo, vai ser esse o caminho, porque a Câmara não pode parar. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Portanto, aí a deixa do vereador Laércio Santos, caso não haja um acordo, está acontecendo uma reunião agora lá, tá vendo? Pedi para o cinegrafista Cezinha mostrar. O líder do governo está conversando com o presidente desta casa para que haja um consenso em relação aos requerimentos. Como bem disse o vereador Dr. Laércio Santos, caso não haja um consenso em relação aos requerimentos, vamos ter sessões extraordinárias. Nas sessões extraordinárias, quem define a pauta é o presidente da casa. O Jornalismo 360 de hoje trouxe o resumo do que aconteceu nesta casa. Durante mais de 1 hora se discutiu o requerimento da oposição. A base do governo se reuniu durante alguns minutos e não houve um consenso. Pelo jeito, vamos ter em breve
sessões extraordinárias. E o Jornalismo 360 da Rede Fox permanece atento a todas essas demandas, até porque a informação tem que ser precisa e transparente. É isso que fazemos às terças e quintas. Você é o nosso convidado às 5 da tarde. Praça dos Aviadores.